bem, estamos gravando agora. Vamos para a nossa aula. O que a gente vai discutir em memória compartilhada distribuída? Nós vamos falar sobre os conceitos, a estrutura geral dos sistemas DSM, e essa sigla a gente vai descobrir o que significa, a estrutura dos dados compartilhados, a organização de um sistema DSM, o funcionamento de um sistema DSM e a responsabilidade no gerenciamento de DSM, tá? É um conjunto de slides muito longo, complexo. Eu peço para vocês terem toda a atenção do mundo, tá? Se surgir alguma dúvida, vamos tentar resolver da forma mais rápida possível, mas se eu não conseguir alcançar o 100% da aula, eu vou parar, se eu ver que eu não vou conseguir, eu vou diminuir o ritmo, a gente para, nem que seja no meio, e depois a gente continua, tá? Porque é um conteúdo muito, muito extenso, tá bom? Então vamos em frente. Os conceitos de DSM, e o que é DSM? Vamos dar uma olhada. Um sistema de memória compartilhada faz a memória física global de um sistema igualmente acessível por todos os processadores. Memória compartilhada, a gente viu na última aula. Apesar de permitir fácil programação, os sistemas desse tipo sofrem problemas de contenção e de alta latência para fazer acesso à memória compartilhada, o que degrada a performance e limita a escalabilidade das aplicações. Então, a gente está vendo a partir de um ponto de vista negativo, né? Um sistema de memória distribuída consiste em múltiplos nodos ou nós, a partir daqui nós utilizaremos a palavra nodos, tá? De processamento independentes com módulos de memória privativos, máquinas separadas, cada nó sendo um supercomputador, um servidor, um mainframe, etc. Conectados por uma rede de comunicação, tipicamente uma rede cabeada. A escalabilidade natural destes sistemas permitem o desenvolvimento de aplicações com um poder de computação muito alto. O projeto de softwares para estes sistemas são mais complexos, porém, o projeto de hardware é mais fácil que num sistema de memória compartilhada. De fato, você mexe muito pouco no hardware de uma rede desse tipo. O hardware está pronto, os servidores estão rodando. Você vai montar esse sistema distribuído baseado, né, em algumas premissas que vamos discutir lá na frente, que são os algoritmos que os compõem. No começo da utilização dos sistemas distribuídos, assumia-se implicitamente que processos em máquinas com memória distribuída executavam em espaços de endereçamento disjuntos, sendo a comunicação entre eles vista em termos de troca de mensagens. Rede local, vários equipamentos, cada um nós chamamos de nós ou nodos, e eles se comunicavam através de troca de mensagem. Em 1986, o pesquisador Kai Li propôs em sua obra intitulada Shared Virtual Memory on Loosely Coupled Multiprocessors, publicada em 1986, um esquema diferente foi proposto, né? Agora conhecido como Distributed Shared Memory, ou DSM, Memória Compartilhada Distribuída, traduzindo do inglês. Resumindo, não, esse texto aqui está furado. Esse está certo. Em 1989, Kai Li e Paul Hudak propuseram na obra conjunta intitulada Memory Coherence in Shared Virtual Memory Systems, uma coleção de estações de trabalho conectadas por uma LAN, uma rede local, cabeada, compartilhando um espaço de endereçamento virtual único. Algo um pouco diferente daquilo que a gente viu em memória compartilhada, né? O que isso significa? Um sistema de memória compartilhada distribuída, ou DSM, nós vamos usar muito essa sigla agora, pode ser definido como um sistema que implementa logicamente um sistema de memória compartilhada,
sobre um sistema de memória distribuída. Então, é a fusão de uma ideia com um conceito. A ideia da memória compartilhada, que o pessoal já utilizava, com um conceito de sistemas distribuídos. Eles fundiram isso em uma coisa única. O DSM torna transparente ao programador o mecanismo de comunicação remota, preservando a fácil programação e portabilidade típica de um sistema de memória compartilhada, além de apresentar uma boa escalabilidade. Na variação mais simples, cada página, e aqui importante, não estou falando de páginas HTML, estou falando de memória paginada. Cada página representa um endereçamento de memória compartilhada. Atenção. Cada página está presente exatamente em uma máquina. Qualquer processador pode acessar diretamente qualquer posição do espaço de endereçamento virtual compartilhado. Os gerenciadores de memória do mecanismo de DSM implementam o mapeamento entre a memória local e este espaço de endereçamento. Para esses gerenciadores, a memória local de um processador é considerada como uma grande cache do espaço de endereçamento compartilhado. Então, vamos lá. Para esses gerenciadores, a memória local de um processador, ali, naquele servidor, é considerada como uma grande cache do espaço de endereçamento compartilhado. Então, ela faz parte de algo maior. É diferente do que a gente tem na memória compartilhada. Na memória compartilhada, a gente tem somente uma máquina trabalhando, vários processadores consumindo a mesma memória de forma compartilhada. Aqui nós temos vários computadores separados, trabalhando em uma grande rede local, compartilhando memória de maneira virtual, aonde cada memória, cada cache de memória local corresponde a um cache de espaço desse endereçamento virtual. Então, cada um deles tem uma parte desta grande memória virtual. Certo? Então, a gente vai ver isso observando mais em questão de esquemas, mas entendam. Se eu tenho um servidor, 2 servidores, 3 servidores, e eles usam o esquema de memória compartilhada distribuída, cada um deles tem uma parte da memória, desse grande endereçamento de memória. Certo? Então, se o servidor é servidor A, B e C, se o servidor A quer trabalhar ou precisa trabalhar em uma determinada informação desse grande endereçamento virtual de memória, esse endereçamento compartilhado, o que ele precisa fazer? O servidor A precisa requisitar ao sistema essa página de memória na qual ele vai trabalhar. Esta página de memória está no endereçamento compartilhado, grande barramento, vamos entender assim. E este barramento está distribuído em várias máquinas. Certo? Então, é algo muito diferente do que a gente viu na aula anterior a respeito de memória compartilhada. Memória compartilhada, uma máquina só. Memória compartilhada distribuída, várias máquinas, trabalhando num único barramento de memória virtual. Certo? Muito bem. Referências a páginas locais são resolvidas por hardware, na velocidade da memória, enquanto que referências a páginas presentes em outras máquinas causam falha de página, page fault. Então, o sistema DSM se responsabiliza por mandar uma mensagem para a máquina remota, a qual encontra a página necessária e a envia para o processador de destino. Então, para prevenir os page faults, o sistema DSM é responsável por fazer essa localização da página de memória desejada e mandar para o processador que vai trabalhar aquilo. E esse processador não necessariamente está na mesma máquina, certo? Essencialmente,
Essa proposta é similar ao tradicional sistema de memória virtual, com a diferença de, ao invés de buscar as páginas no disco, buscá-las em outra máquina da rede. Toda comunicação e sincronização pode ser feita através de memória sem comunicação visível para os processos de usuário. Então, este grande barramento de memória virtual, ele não fica visível para o usuário não percebe isso. Tá certo? Vamos em frente. Memória compartilhada distribuída, ou DSM, pode ser intimamente relacionada com a arquitetura de computadores, sistemas operacionais, ambientes de execução e linguagens de programação. Certo? Vamos... Esse é só a superfície do lago, tá? Agora a gente vai mergulhar um pouco mais de cabeça nisso aí. A estrutura geral de sistemas DSM. Vamos dar uma olhada. A organização básica de um sistema DSM é similar à de um multicomputador, que utiliza troca de mensagens. Geralmente, envolve um conjunto de nodos ou clusters conectados por uma rede de interconexão escalável. Quer dizer, a rede local é ampla e pode ser escalonada. Ela pode aumentar e diminuir de acordo com a necessidade do sistema. Cada cluster pode ser um sistema uniprocessador ou multiprocessador e deve conter um módulo local de memória física, o qual pertence em parte ou inteiramente ao espaço de endereçamento global do DSM. Cada cluster precisa ter também um controlador específico de interconexão para interligá-lo ao restante do sistema. Então, não se trata apenas de uma solução de software, não. Tem muito hardware envolvido nisso. Isso já nos denota que não estamos falando de qualquer tipo de equipamento. Não é qualquer servidor que pode simplesmente trabalhar como um sistema de memória compartilhada distribuída. Não. Ele deve ter algumas características específicas. Basta a gente entender que endereçamento de memória, a gente não tem como pegar uma única memória RAM da máquina e dizer que ela pertence a um sistema distribuído. Não, a gente não tem como fazer isso. É feito através de quê? Através de hardware e software. Muito bem. Mas eu não posso endereçar toda a memória disponível do sistema. Não. Então, quer dizer que eu tenho que ter um latifúndio de memória RAM naquele servidor para ele poder atuar dessa forma. Quando eu digo latifúndio, eu estou fazendo referência a quantidades homéricas de memória RAM. Assim como aquelas máquinas que nós vimos outro dia, no exemplo de algo. Tá? Estamos falando de algo que gira começa a partir dos 192 GB de RAM, dali para frente. Certo? Vamos continuar. Aqui a gente tem um desenho esquemático do que eu estou propondo aqui nessa aula, do que eu estou trazendo para vocês. Nós temos a memória distribuída como um grande barramento distribuído de memória. Certo? Muito bem. Eu tenho uma porção da memória do Node A, ou Node 0, a numeração específica. Eu tenho uma porção dele destinada à memória compartilhada. No Node 1, eu tenho outra porção de memória destinada a essa parte de memória, a esse compartilhamento. Aí, assim por diante, eu tenho 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho porçõezinhas, né, de memória. Pode ser, e essa memória é escalável, eu posso ter 1 GB, como também posso ter 8 GB de memória RAM, escalada para trabalhar no endereçamento de memória virtual. Depende da necessidade. Certo? Vamos em frente. O modelo da rede de interconexão é tão importante para esses sistemas como é para sistemas que utilizam troca de mensagens. Redes de interconexão devem oferecer uma pequena latência e uma alta banda disponível a um custo razoável.
pequena latência e alta banda disponível. Não estamos falando de uma rede qualquer. Essa relação de desempenho por custo depende do número de nodos, os equipamentos do sistema. Em sistemas com poucos nodos, poucas dezenas, barramentos e anéis têm sido escolhidos por causa do seu baixo custo. Estamos falando, então, dos esquemas de arquitetura de rede. Em sistemas com 100 nodos ou acima disso, outras soluções com maior banda disponível são necessárias. Então, gente, só por essa definição a gente já pode entender que não estamos tratando de uma rede qualquer. Poucas dezenas de nós na nossa rede, estamos falando de redes com mais de 10 servidores. E não são quaisquer servidores, vocês já puderam entender isso. Devido aos sistemas DSM permitirem centenas de nodos, as redes de interconexão normalmente trocam a complexidade do modelo por maiores latências, limitando a conectividade apenas a poucos nodos adjacentes. No caso de não usar nenhum esquema especial de modelo de interconexão, alternativas atrativas com custo razoável também incluem tecnologias LAN, tais como Ethernet e ATM. Então, não estamos falando de redes locais do modelo normal que nós conhecemos. Estamos falando de redes que estão numa casa superior de transferência de dados, né? Estes modelos são bastante utilizados, já que geralmente os sistemas DSM são construídos aproveitando as redes de estações de trabalho ou computadores pessoais em funcionamento. Olha que interessante. É possível? Totalmente. Você pode ter uma rede lá com, sei lá, 300 computadores, todos eles PCs, tá? E você pode montar uma rede distribuída, uma memória compartilhada distribuída, um sistema de memória compartilhada distribuída, com esses 300 PCs. É altamente palpável, tá? Isso pode acontecer. Um dos maiores problemas dos sistemas DSM é o override, associado à busca dos dados remotos, a latência de memória, é o tempo que leva para buscar informação em memória. Isso pode variar de uma máquina para outra. Latência de memória diz respeito ao intervalo de tempo compreendido entre o momento no qual um processador iniciou um acesso a um dado compartilhado até que este acesso seja satisfeito. O problema da latência de memória é inerente aos sistemas DSM, por causa do grande overhead para localização e acesso aos dados em sistemas com memória fisicamente distribuída. Por este motivo, a rede de interconexão tem influência direta no desempenho de sistemas DSM. A estrutura dos dados compartilhados. Vamos dar uma olhada. Representa a disposição global do espaço de endereçamento compartilhado, bem como a organização dos dados neste espaço. Esses dados podem ser organizados de diferentes maneiras. Na variação mais simples, o espaço de endereçamento é dividido em páginas, lembrando, páginas de memória, sendo que cada página está presente na memória de uma máquina. Outra proposta é não compartilhar todo o espaço de endereçamento, mas somente uma parte dele. Apenas aquelas variáveis ou estruturas de dados que precisam ser usadas por mais de um processo. Essa técnica reduz a quantidade de dados que devem ser compartilhados. É possível estruturar ainda mais o espaço de endereçamento. Ao invés de apenas compartilhar variáveis, pode-se encapsular tipos de dados chamados objetos. Lembram-se que nós já vimos a respeito da programação orientada a objetos distribuída? Pois bem, essa proposta difere da proposta de variáveis compartilhadas no ponto em que cada objeto não possui apenas dados, mas também procedimentos, métodos que atuam sobre os dados. Remete à nossa programação orientada a objeto. Processos podem manipular os dados do objeto apenas invocando seus métodos. Não é permitido acessar diretamente os dados. Restringindo o acesso desta forma,
novas otimizações tornam-se possíveis. Os sistemas DSM dividem o espaço global de endereçamento compartilhado em blocos, para que os dados compartilhados possam ser manipulados pelo sistema de forma mais eficaz. Esse bloco de dados, que é manipulado pelo sistema de DSM, é chamado de unidade de coerência. Vou enfatizar isso aqui, tá? Só um instante. Vamos enfatizar isso aqui. Unidade de coerência. Vou até colocar com U maiúsculo aqui, para enfatizar bem. Vamos lá? Dependendo da estrutura dos dados que fazem parte do espaço de endereçamento compartilhado, este espaço pode ser dividido de diferentes formas. No caso de um sistema DSM, no qual o espaço de endereçamento compartilhado é organizado em páginas, a unidade de coerência é a página, no caso de sistemas DSM baseados em objetos, a unidade de coerência é o objeto. Então tem uma diferença grande aí, tá? Atenção para isso. A granulosidade da unidade de coerência determina o tamanho do bloco de dados manipulado pelo mecanismo de DSM. Granulosidade. Tá. Em geral, sistemas de hardware utilizam unidades pequenas, tipicamente blocos de cache, enquanto que soluções de software baseadas em mecanismos de memória virtual organizam os dados em grandes blocos físicos, as páginas, o que acarreta em compartilhamento de grandes porções. O uso de grandes blocos aumenta a probabilidade de que vários processadores irão requisitar o acesso ao mesmo bloco simultaneamente, mesmo que eles realmente acessem partes independentes de blocos de dados. Esse fenômeno é conhecido como falso compartilhamento ou face sharing. Vamos tratar agora da organização de um sistema DSM. Como ele se organiza, como ele funciona. E essa parte é longa pra caramba. 3 questões principais estão envolvidas no acesso a dados internos. Só um pouquinho. Volta. Eu odeio quando isso acontece. Três questões principais estão envolvidas no acesso a dados internos ao espaço de endereçamento de um DSM, quando desejamos garantir a consistência desses dados. Primeiro, como será realizado o acesso? Resposta: o algoritmo DSM que nós iremos escolher. Mas vamos vê-los. 2. Onde o acesso é implementado? Resposta: nível de implementação do mecanismo de DSM. E 3. Qual o significado preciso da palavra consistência? Resposta: nós vamos encontrar no modelo de consistência de memória. Vamos discutir esses 3 aspectos. Bom? Primeiro, o algoritmo DSM. O algoritmo para implementação DSM lida com 2 problemas básicos. Primeiro, distribuição estática e dinâmica dos dados compartilhados através do sistema, visando minimizar a latência. Segundo, preservar uma visão coerente dos dados compartilhados, minimizando a sobrecarga imposta pelo gerenciamento desta coerência. 2 estratégias frequentemente utilizadas para distribuir os dados compartilhados são a replicação e a migração. Replicação permite que múltiplas cópias de um mesmo dado residam em diferentes memórias locais. É utilizado principalmente para permitir acessos simultâneos por diferentes processadores ao mesmo dado, quando predominam leituras na memória compartilhada. Deixa eu fazer uma mudança aqui rapidinho, gente. Só aqui. Só para dar ênfase, tá? Fica mais fácil depois de vocês acompanharem. Vamos lá. Migração.
implica que somente uma cópia de um dado existe em um dado momento. Então, o dado deve ser movido quando um processador o requer para acesso exclusivo. A informação está lá do outro lado do mundo, uma rede muito grande. A página que contém as informações está em outro servidor, em outro continente. E a migração ela permite trazer assim, essas informações para a máquina que vai trabalhar com ela, trazer aquela página de memória para a máquina local. Essa estratégia diminui a sobrecarga de gerenciamento de coerência. Portanto, é utilizada quando predominam escritas na memória compartilhada. Alguns algoritmos DSM são classificados nas seguintes categorias. Vamos lá? Nós temos 3 categorias distintas: leitura simples ou escrita simples, leitura múltipla ou com, essa barra é com, leitura múltipla com escrita simples e leitura múltipla com escrita múltipla. Nós vamos ver os 3. Leitura simples, escrita simples. Também chamados de SRSW ou Single Reader, Single Writer. Esta classe de algoritmos proíbe a replicação enquanto permite... peraí um pouquinho. Faltou uma vírgula aqui. Esta classe de algoritmos proíbe replicação enquanto permite, mas não requer migração. Faltou uma vírgula. Sentido. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu ver. Essa classe de algoritmo proíbe replicação enquanto permite, vírgula, mas não requer migração. Aqui tá legal. Vamos lá. O algoritmo DSM mais simples é um servidor central. Esta aproximação sofre de problemas de contenção, uma vez que o nodo central pode se tornar um gargalo no sistema. Algoritmos SRSW mais avançados permitem migração. Entretanto, somente uma cópia do dado existe em um dado momento, e esta cópia pode migrar sob demanda. Este tipo de algoritmo é chamado de bulk potato. Certo? Se uma aplicação apresenta localidade referencial alta, o custo de migração dos dados é amortizado sobre vários acessos, porque os dados são movidos não como itens individuais, mas como unidades ou blocos de tamanho fixo. De qualquer maneira, a performance deste algoritmo, raramente usado, é muito baixa, pois não é explorada a possibilidade de leituras em paralelo. Então, esse algoritmo raramente é usado. Bom? Segundo algoritmo, de leitura múltipla com escrita simples, também chamados de MRSW, Multiple Reader, Multiple Writer, Single Writer, desculpe. Esses algoritmos permitem a execução local de operações de leitura em vários processadores. Somente um processador possui permissão para atualizar uma cópia replicada em um dado momento. Portanto, algoritmos MRSW são comumente baseados em invalidação, isto é, após um processador escrever sobre um bloco de dados compartilhado, ele deve invalidar todas as outras cópias desse bloco. Já nos remete ao processo de migração. Algoritmos desta classe diferem na alocação da responsabilidade de gerenciar a DSM. Nós temos em termos de responsabilidade, nós temos um gerente no qual existe um único processador responsável por organizar acessos de escrita à memória compartilhada. Tem alguém que comanda. O proprietário, processador que possui a única cópia atualizável do bloco de dados. No caso, mais uma vez lembrando o conceito de migração, então só aquela cópia está ok. As outras cópias que tem no barramento são inválidas. E o conjunto cópia, conjunto de processadores que possuem uma cópia do bloco de dados para leitura. Um escreve, os outros recebem cópias para leitura. Muito bem. O terceiro, os algoritmos do tipo escrita múltipla, múltipla leitura, múltipla escrita.
Então vamos lá. MR/MW, Multiple Reader, Multiple Writer, permitem replicação de blocos de dados com permissão, tanto para leitura quanto para escrita. Para preservar a coerência, todas as cópias em processadores remotos devem ser atualizadas por broadcasting para todas as máquinas, uma transmissão disparada para todo mundo, ou multicasting para um grupo selecionado de máquinas, quando uma cópia é atualizada. Como este algoritmo tenta minimizar o custo de acessos de escrita, é apropriado para escrita compartilhada. Este algoritmo pode apresentar um alto tráfego de coerência, especialmente quando a frequência de atualização e o número de cópias replicadas são altas. Um outro problema que deve ser evitado é o efeito ping-pong. Nos algoritmos MR e SW, cada processo pode escrever na página enquanto ela é mantida por outros processos. Portanto, a página irá mover-se na rede. Este deslocamento repetido da página é chamado de efeito ping-pong. Então, o MR/MW, ele busca evitar esse efeito de, uma vez atualizada, bate e volta. Então, ele tenta evitar esse tipo de coisa, tá? Uma vez que a página aqui é atualizada em um único servidor, ele joga essa informação para todos. Porém, todos podem alterar a mesma página de memória. Isso é extremamente confuso. Professor, quando o servidor altera a página de memória memória passa a ficar alocada nesse servidor que alterou? Não. Não existe uma... Por que vai ser um ping-pong? Não existe. Existe é o seguinte: se um servidor, no caso do MRSW, se um servidor altera a informação da página por causa da migração, todos os outros servidores recebem instrução dizendo que aquela página é inválida neles. Em seguida, esse servidor replica essas informações em todos os outros servidores. O problema é que quando isso acontece por broadcasting, tá? Isso acontece geralmente em broadcasting, ao bater naquele servidor, ele também tem o mesmo algoritmo que replica novamente. Então, ela vai bater lá e vai voltar para você de novo. Certo? O MR/MW, ele busca evitar isso, tá? Mas esse algoritmo é extremamente complexo. Muito complexo. Tá bom? Respondi? Entendeu? Entendi. Beleza. Claro. A segunda pergunta lá, né? Que no caso, nós vamos analisar a resposta, né? Nível de implementação dos mecanismos. O nível onde o mecanismo de DSM é implementado é uma das decisões mais importantes na construção de sistemas DSM, afetando o custo de programação e o desempenho global do sistema. Para alcançar facilidade de programação, custo ou efetividade e escalabilidade, sistemas DSM logicamente implementam o modelo de memória compartilhada em memória fisicamente distribuída. Então, como implementar isso em máquinas separadas? Ele aloca porções de memória física que, a partir daquele momento, começa a compor o barramento da memória distribuída. Certo? Uma vez que sistemas DSM distribuem o espaço de endereçamento compartilhado através das memórias locais, pesquisas devem ser executadas em cada acesso a dados compartilhados, para determinar se o dado requisitado está na memória local. Se não, o sistema deve trazer o dado para a memória local. O sistema também deve realizar uma ação em acessos de escrita para preservar a coerência dos dados compartilhados. Tanto pesquisas quanto ações podem executar em software, hardware ou em forma combinada. Presta atenção. Presta atenção nisso. Não envolve apenas a parte programável, aquilo que você prepara. Também envolve hardware, tá? Ou os dois juntos. A escolha da implementação
depende da relação preço-desempenho. Embora tipicamente superior em desempenho, implementações em hardware requerem complexidade adicional, a qual somente máquinas de alto desempenho ou de larga escala podem oferecer. Estamos falando de computadores daquele nível que a gente viu, tá? Aqueles servidores, aquelas blades, né? Que podem oferecer esse tipo de tecnologia. Servidores comuns não fazem isso. PCs, então, nem se fala. Sistemas como as redes de computadores pessoais ainda não toleram o custo de hardware adicional de DSM, o qual limita-os para implementações de software. Em alguns sistemas, como em clusters de estações de trabalho, hardwares adicionais de baixo custo podem ser utilizados. Estações de trabalho. Tá? Não estamos falando de qualquer tipo de máquina. Mesmo em implementações de DSM por hardware, existem características controladas por software, as quais são explicitamente realizadas pelo programador com o objetivo de otimizar as referências à memória. Também, várias propostas de DSM por software exigem algum suporte de hardware. Portanto, torna-se natural empregar métodos híbridos, com elementos de software e hardware combinados para balancear a relação de custo e complexidade. Atenção! Aqui estamos falando daquelas redes realmente compostas por máquinas muito potentes, máquinas preparadas para trabalhar com esse tipo de programação, com esse tipo de sistema. Não estamos falando de redes locais como o laboratório da universidade, por exemplo, que nós não temos máquinas preparadas para tal fim. Então, este balanceamento deve levar isso em consideração. A rede na qual o barramento está sendo aplicado é uma rede preparada para isso? Sim ou não? Se sim, podemos utilizar algumas soluções próprias do hardware para explicitar nosso compartilhamento de memória. Se não, é somente uma solução de software para resolver o problema. Certo? E é justamente do software que nós vamos falar agora. A ideia de construir um mecanismo de software que forneça um paradigma de memória compartilhada para o programador pode ser alcançável a nível do usuário, ambiente de execução, sistema operacional ou linguagem de programação. Agora é mais a nossa área. Porções de grande tamanho, na ordem de kilobytes, são típicos de soluções de software, devido ao gerenciamento de DSM ser usualmente suportado através da memória virtual. Então quer dizer que os nossos sistemas operacionais estariam prontos para trabalhar com isso? O Linux, sim. Os outros, não. O Windows precisa de algo mais para poder trabalhar com isso. E o macOS eu não faço a menor ideia. Tá? Porque eu nunca ouvi falar de trabalhar com isso em redes Mac. Quantos de nós já ouvimos falar de uma rede Mac? Vamos em frente. Assim, se o dado requisitado está ausente na memória local, a página será buscada da memória local de um outro cluster ou do disco. Páginas com porções grandes são vantajosas para aplicações com alta localidade de referências, além de reduzir o espaço necessário para o armazenamento de diretório. Soluções de hardware sempre lidam com objetos de dados não estruturados, enquanto que implementações de software tendem a usar itens de dados que representam entidades lógicas, com o objetivo de alcançar as vantagens de localidade inerente às aplicações. Já podemos chegar à conclusão que programação orientada a objeto distribuída pode ser aplicada apenas em soluções de software. Soluções de hardware não trabalham dessa forma. Vantagem para o software. Suporte de DSM por software é geralmente mais flexível do que suporte por hardware e habilita um melhor condicionamento dos mecanismos de consistência ao comportamento da aplicação. Entretanto, nem tudo são flores, né?
Normalmente não podem competir com as implementações em hardware em termos de desempenho. Gente, hardware é obviamente muito mais rápido que a questão do software. Uma vez que não utilizam aceleradores de hardware para resolver o problema, projetistas elaboram modelos de consistência relaxado, embora isso acarrete em mais trabalho para o programador. Devido às pesquisas serem realizadas em uma grande quantidade de linguagens de programação e sistemas operacionais disponíveis, numerosas implementações de DSM por software foram desenvolvidas. Muito bem, agora vamos tratar a parte rápida. É óbvio que a solução de software é mais lenta. A solução de hardware é muito mais rápida, porque o software que é embarcado no hardware atua em linguagem de muito baixo nível, certo? E as soluções de hardware tendem a trabalhar em uma taxa de transferência muito mais elevada do que aquilo que é feito pelo software. O software tem toda a parte de emulação, interpretação, compilação, que a gente já sabe, né? Beleza, e a parte de hardware? Mecanismos de DSM implementados em hardware garantem replicação automática dos dados compartilhados nas memórias locais e caches de processador, transparentemente às camadas de software. Esta proposta suporta eficientemente o compartilhamento de, só uma correção, grãos não, tá? Grão pode dar a entender que é granularidade, ele não está falando disso, ele está falando de blocos de memória, blocos pequenos. Onde eu achar grão daqui para frente eu vou mudar, não era para ter, tá? Consequentemente, mecanismo de DSM por hardware normalmente... Não, peraí. Eu mudei ali, né? Essa proposta suporta eficientemente o compartilhamento de blocos pequenos. A unidade física de replicação e coerência é pequena, tipicamente uma linha de cache. Consequentemente, o mecanismo de DSM por hardware normalmente representa uma extensão dos princípios encontrados em esquemas de coerência de caches das arquiteturas de memória compartilhada. Então, na verdade, se trata de uma extensão de determinadas técnicas que são aplicadas no desenvolvimento de memória compartilhada. Lembrando, memória compartilhada trabalha apenas em uma máquina. Por isso, são os conceitos aplicados que aqui são extensíveis a nível de hardware, certo? Não é a mesma coisa do que nós vimos anteriormente. Esta proposta reduz consideravelmente as exigências de comunicação, pois, com o compartilhamento de granulosidade fina, são minimizados os efeitos de falso compartilhamento e desperdício. Gente, granulosidade está errado, né? É granularidade. Sim, eu tinha achado estranho. Isso aqui está errado, isso aqui. Deixa eu corrigir esse negócio. Acho que eu vou ter que bater um papo com um determinado professor da Universidade do Rio Grande do Sul. O professor da Uniderp encontrou um erro no material da Federal do Rio Grande do Sul. Quem dera, né? Vou ficar quietinho aqui, mas vou passar o certo para vocês. Então tá lá. Vamos corrigir o nosso lado. Esquece que o cara é PhD nisso aqui. Eu não vou ficar discutindo com esses caras. Vamos lá. Essa proposta reduz consideravelmente as exigências de comunicação, pois, com o compartilhamento de granularidade fina, são minimizados os efeitos de falso compartilhamento, aquele false sharing, né, que a gente viu, e desperdício. Pesquisas e funções de diretório implementadas em hardware são bem mais rápidas do que as implementadas a nível de software. As implementações por hardware também apresentam menor latência de memória, é óbvio, né? A parte de hardware, geralmente o acesso é infinitamente mais rápido. Entretanto, técnicas avançadas de manutenção de coerência e redução da latência podem complicar o projeto. Por isso, DSM por hardware é utilizado principalmente em máquinas onde o desempenho é mais importante que o custo. Então, não é todo qualquer projeto que a gente pode usar. A gerência da hierarquia de memória é um aspecto que requer cuidados, no sentido de encontrar algoritmos eficientes para mover os dados dinamicamente,
entre os diferentes níveis da memória ou níveis de cache. Um problema é como mapear as estruturas de dados do espaço de endereçamento lógico compartilhado em módulos de memória fisicamente distribuídos. É muito fácil quando a gente... Fácil modo de dizer, tá? Quando a gente está trabalhando com a parte de software. Porque a gente está controlando exatamente como o programa é escrito. Né? Toda a parte de controle a respeito do programa a gente consegue trabalhar. Mas quando se trata da parte de hardware, a coisa complica. Certo? Porque a gente não tem acesso a isso. Qualquer falha que a gente encontre em algum processo costuma causar alguns problemas que levam geralmente à atualização de firmware dessas máquinas. Então estamos falando de máquinas muito distintas, tá? Não são muito específicas para esse fim, tá? Não é qualquer tipo de servidor que dá para ser usado. Porções do espaço de memória lógica são mapeados na memória física unicamente. Uma porção lógica mapeada para uma localização física de mesmo tamanho, como nas máquinas CC-NUMA. É um tipo de máquina que utiliza essa técnica, tá? Outra possibilidade é utilizar replicação. Uma porção lógica mapeada para várias localizações físicas, cada uma do mesmo tamanho que a porção lógica, como nas máquinas COMA e máquinas de memória refletida. A gente vai ver essas máquinas uma a uma, tá? Por isso que eu falei que essa parte é muito longa. Portanto, de acordo com a arquitetura do sistema de memória, 3 grupos de sistemas de hardware DSM podem ser destacados. O primeiro grupo é o CC-NUMA, Cache Coherent No Uniform Memory Architectures. A segunda é COMA, Cache Only Memory Architectures. E a terceira é RMS, Reflective Memory Systems. Então, nós temos 3 categorias distintas. Vamos ver o que é cada uma? O sistema CC-NUMA distribui estaticamente o espaço de endereçamento virtual compartilhado através da memória local dos clusters. Tanto o processador local como processadores de outros clusters do sistema podem acessar este espaço de endereçamento, embora com diferente latência de acesso. Trata-se de máquinas diferentes, certo? Os processadores de um mesmo cluster terão acesso à memória local deste cluster na velocidade do hardware. No entanto, acessos provenientes de processadores de outros clusters terão adicionado a latência de acesso à memória à latência de comunicação. Então, além do tempo que leva para ler a informação na memória local, soma-se também o tempo que você leva na comunicação, tá? Dependendo do sistema, isso pode gerar impacto. O mecanismo de DSM é normalmente implementado utilizando diretórios com organização variando de mapeamento completo a diferentes estruturas dinâmicas, como as listas simples ou duplamente encadeadas e as árvores. Relembrando algoritmos. O principal esforço é alcançar alto desempenho, como em esquemas de mapeamento completo, e boa escalabilidade, fornecida pela redução do override de armazenar o diretório. Para minimizar a latência, o particionamento estático de dados pode ser feito cuidadosamente para maximizar a frequência de acessos locais. Em outras palavras, quando se trata de acesso local, a máquina, lembrando que se trata de uma máquina que trabalha com um mecanismo em hardware, o acesso às páginas de memória que fazem parte do barramento é muito mais rápido. Essas informações são organizadas em estruturas como listas simples ou duplamente encadeadas e como árvores. Geralmente, essas informações ficam armazenadas como listas simples, porque o acesso a listas simples é muito mais rápido, certo? O acesso... Aí vai a pergunta que vai deve tilintar na cabeça de vocês. E se não está, por favor, pensem nisso.
e respondam para si mesmos: qual o algoritmo mais rápido? O de lista simples ou o de árvore? Importante, não estou falando de árvore binária. Estou falando de um algoritmo de árvore simples. Tá? Então, lista simples ou árvores? Qual é o mais rápido? Ah, professor, e a duplamente encadeada? Raramente são utilizados pelo nível de complexidade. Quanto menor a complexidade, melhor a velocidade de desempenho. Certo? Mas isso também pesa na questão de performance. Indicadores de desempenho também dependem altamente da topologia de interconexão. Como que está feita, como é feita a arquitetura da rede? É anel, a topologia ponto a ponto, como que é? Um mecanismo de invalidação é tipicamente aplicado para fornecer coerência, enquanto alguns modelos de consistência de memória relaxados podem servir como fonte de ganho de desempenho. Bom, quando se fala de invalidação para fornecer coerência, é aquilo que a gente estava discutindo agora há pouco. O servidor tem a página principal e se está sendo utilizado o mecanismo de invalidação, os outros não leem. Desculpe, os outros não escrevem, apenas leem. Este servidor dispara a informação dizendo que as outras páginas devem ser invalidadas. E aí, em seguida, ele manda a página correta atual. Os outros servidores a recebem, substituem, né, a página e a partir daquele momento começam a ler aquela página de memória. Certo? Toda vez que vocês veem mecanismo de invalidação, pensem naquilo, tá? Ah, tá. Então o algoritmo que foi usado ali é outro. Vamos lá? Arquitetura Coma. Usada a memória local dos clusters como grandes caches para blocos de dados do espaço de endereçamento virtual compartilhado. Memórias de interesse, ou Attraction Memory. Não existe uma localização pré-determinada da memória física para um item de dado em particular. E eles podem ser replicados e migrados nas memórias de interesse sob demanda. O servidor precisou da informação, solicita a informação, o servidor que a detém manda essa informação para o outro. Por conseguinte, a distribuição dos dados das memórias locais adaptam-se dinamicamente ao comportamento da aplicação. Arquiteturas Coma possuem topologia de rede hierárquica que simplificam os dois principais problemas desse tipo de sistemas: localizar um bloco de dados e substituí-lo. Elas são menos sensíveis à distribuição estática de dados do que são as arquiteturas NUMA. Devido à organização de suas caches, as memórias de interesse reduzem o volume e o custo dos conflitos de ausência. Mas a estrutura hierárquica impõe latências de comunicação e de falhas de dados remotos ligeiramente mais altas. É inerente a essas arquiteturas um aumento no overhead de armazenamento para manter informações típicas para memórias cache. Já podemos entender que não é um modelo tão funcional assim. Não atende. E a memória repletida, aquele RMS. Sistema de memória repletida tem um mecanismo implementado em hardware para atualização de dados de granularidade fina. Ai, teimosia. O espaço de endereçamento global compartilhado é formado fora dos segmentos da memória local. Estes segmentos são designados como compartilhados e mapeados para este espaço, através de tabelas de mapeamento programáveis presentes em cada cluster. Portanto, as partes desse espaço compartilhado são seletivamente replicadas ou refletidas ao longo de diferentes clusters. Então, quer dizer que, além dele montar o barramento, ele também cria tabelas internamente
para fazer um mapeamento daquilo que está presente em cada cluster. Aí a gente já enxerga que ele está colocando um item a mais de busca de informação. Guardem isso. Manutenção da coerência das regiões compartilhadas é baseada no algoritmo de replicação total, o MRMW. Guardem isso, algoritmo de replicação total. Múltipla leitura e múltipla escrita. Para manter os dados atualizados, cada escrita para um endereço contido neste espaço de endereçamento, compartilhado no cluster, propaga-se através de um broadcasting. Não, deixa. Não vou mudar aqui. Broadcast ou de multicast para todos os outros clusters onde o mesmo endereço estiver mapeado. A gente já viu o que é cada um deles. Broadcast e multicast. Broadcast transfere para a rede toda sem determinar para quem vai a informação, vai para todo mundo. E o multicast a gente faz para determinados grupos específicos, certo? Aonde que está o problema aqui? As tabelas que mantêm o mapeamento da informação também são replicadas para todo mundo. Então, todo mundo tem uma cópia dessa tabela, certo? Isso significa que quando a informação muda em um, todos os outros têm que receber a tabela de novo. Uma outra situação. Se o servidor B solicita a informação que está em uma página de dados no servidor A, essa informação ela passa da paginação, né, dentro do barramento, daqui desse servidor para este servidor. Tudo bem. Só que existe uma tabela que faz o mapeamento dessa informação. Quando essa mudança é feita, essa tabela precisa ser atualizada. E se ela precisa ser atualizada, ela vai ser atualizada em quem? Todo mundo. Todos os servidores. Isso denota uma alta quantidade de transferência de informação. Guardem isso. O processador não protela escritas nem computações sobrepostas com comunicação. Esta é uma fonte de melhoria de desempenho típica de modelos de consistência de memória relaxada. Também não existe contenção e longas latências, como em típicos sistemas de memória compartilhada. Isso se deve, olha só a explicação dele, tá? Isso deve à garantia de acesso irrestrito aos dados compartilhados e aos acessos simultâneos a cópias locais. Então ele bota confiança da performance do modelo simplesmente baseada em quê? No acesso da informação compartilhada. Mas todas as leituras da memória compartilhada são locais, com tempo de acesso determinístico. O princípio deste mecanismo de DSM assemelha-se aos protocolos de atualização de coerência de cache. Então, com o entendimento do que cada um faz, dá para entender por que o modelo NUMA geralmente é o mais realizado, sendo que o de memória refletida é o segundo modelo, mas o NUMA vem geralmente em primeiro lugar. Certo? Vamos continuar. A terceira resposta lá, ó, modelos de consistência de memória. O modelo de consistência de memória define a ordem, forma legal de um processador fazer acessos à memória compartilhada quando observado por outro processador. Vamos fazer uma correção aqui? Eu vou começar a mudar, vamos tirar a forma, para não perder o sentido, né? A ordem legal de um processador tá bom. Fazer acessos à memória compartilhada quando observado por outro processador. Não gostei desse primeiro parágrafo, mas formas fortes de modelos de consistência tipicamente aumentam a latência de acesso à memória e a largura de banda, bandwidth, requerida
enquanto facilitam a programação. Então, você acaba assumindo um débito em cima da latência de memória, quer dizer, leva mais tempo para acessar a memória, e usa uma largura maior de banda. Em compensação, facilita a programação. Muito bem. Modelos mais relaxados, os quais permitem reordenação, pipelining e sobreposição, consequentemente melhoram a performance, mas exigem um alto envolvimento do programador na sincronização de acesso a dados compartilhados. Para otimizar este comportamento, sistemas com múltiplos modelos de consistência têm surgido. Modelos de memória fortes, que tratam acessos de sincronização da mesma forma que operações de escrita e leitura, são chamados de consistência sequencial e consistência processador. Modelos mais relaxados, que distinguem entre acessos de sincronização e acessos de leitura e escrita, são chamados de consistência weak ou fraca, consistência release ou de distribuição, consistência lazy release ou de distribuição preguiçosa ou lenta, e consistência entry ou consistência tentada. Vamos dar uma avaliada nisso aí? Cada uma delas. Consistência sequencial pode ser conseguida formando acessos serializados à memória compartilhada por meio de uma fila FIFO. Acredito que todo mundo viu isso com o Paulo, que vem lá de algoritmos. Fila FIFO. First in, first out. Sim, sim. Beleza. Segundo modelo, a consistência processador. Assume que a ordem na qual diferentes processadores podem ver operações de memória não precisam ser idênticas, mas todos os processadores devem observar a sequência de writes demandada por cada processador na mesma ordem. Diferente da consistência sequencial, beleza. Diferente da consistência sequencial, a consistência processador permite que operações de leitura passem à frente de operações de escrita, a partir da qual requisições de memória são servidas. Pode gerar confusão isso aí, não pode? Consistência weak ou consistência fraca. Requer que a memória se torne consistente somente em acessos de sincronização. Um acesso de sincronização deve esperar por até que todos os acessos anteriores sejam completados. Enquanto operações de leitura e escrita devem esperar somente que acessos de sincronização anteriores sejam completados. Por isso o motivo de chamar weak. É uma consistência muito fraca, porque pode gerar em determinados momentos invalidações, né? Por exemplo, ela não obedece uma ordem explícita de ação, certo? Ela requer que primeiro a memória se torne consistente antes de dar continuidade no restante do processo. Aonde mora o perigo aí? Se a memória já se tornou consistente, para quem empregar um método para fazer consistência de maneira fraca? Porque esse método pode dar conflito com aquilo que já foi consistido. Não faz sentido. Consistência release ou de distribuição. Divide o acesso de sincronização em acessos acquire e release, de forma a proteger acessos à memória compartilhada entre o par acquire e release. Aqui tem mais consistência. Neste modelo, acessos de escrita e leitura podem executar somente após todos os prévios acquires no mesmo processador tenham completado. Além disso, acessos release podem executar somente após todas as prévias operações de leitura e escrita tenham completado. Nós temos uma consistência melhor aqui.
Porque se tudo foi feito anteriormente, a consistência final é quase redundante, vamos dizer assim, tá? Então, tomando por esse lado, a gente pode ter algo mais lento. Talvez não atenda. O lazy release, ou liberação preguiçosa, é um melhoramento da consistência release. Em vez de propagar as modificações na memória compartilhada em cada release, as modificações esperam até um próximo acquire relevante. Isto minimiza a quantidade de dados tocados pelos processadores. Tá, só que aí tem uma questão. Se ele espera por um acquire relevante, então significa que ele vai ter que aguardar uma ação naquela página de memória para que aquela página de memória possa ser consistida. Tá, mas e se aquela página de memória não recebeu uma solicitação? Por isso é chamada preguiçoso. Porque fica aguardando de braço cruzado até que alguém chame. Mas tem um lado positivo. Se essa consistência é aplicada apenas quando ela é chamada, então teremos um acquire para ela, eu estou garantindo que a página é consistente. Ou não. Seria invalidado. Mas eu não vou acessá-la se ela for inconsistente, se ela for invalidada. Eu só acesso se ela é consistente. Então, é interessante. Talvez mereça mais atenção. Certo? Eu fiquei um pouco reticente quanto aos anteriores, exceto o sequencial. Agora, esse aqui faz algum sentido. Ele pode ser até um pouco mais lento. Mas você tem uma performance e uma segurança muito melhor. Vamos continuar. Aspectos de projeto. Deixa eu só olhar aqui que alguém mandou uma mensagenzinha aqui. Tá? Muito bem. Deixa eu só verificar aqui. Foi complicado. Vamos lá, vamos terminar aqui, porque eu não posso deixar atrapalhar essa aula. Vamos continuar, gente. Aspectos de projeto. Configuração do cluster. Como cada processador possui sua cache local, a coerência de cache a nível de cluster deve ser integrada globalmente com o mecanismo DSM. Partes do módulo de memória local podem ser configurados como privado ou compartilhado. Redes de interconexão. A topologia da rede de interconexão pode melhorar ou restringir o potencial para a troca paralela de informação relacionada ao gerenciamento da DSM. Também determina o custo de transações de broadcast e multicast. Estrutura dos dados compartilhados. A estrutura dos dados compartilhados representa o layout global do espaço de endereçamento compartilhado, bem como a organização dos itens de dados. Soluções por hardware sempre lidam com objetos de dados não estruturados. A gente já viu isso, né? Enquanto implementações por software tendem a utilizar itens de dados que representam entidades lógicas para tirar vantagem da localidade naturalmente expressa pelas aplicações. Granularidade da unidade de coerência.
Esta granularidade determina o tamanho dos blocos gerenciados pelos protocolos de coerência. Tipicamente, sistemas orientados a hardware usam unidades menores, blocos de cache, enquanto soluções por software, baseadas em mecanismos de memória virtual, organizam dados em blocos de memória maiores, páginas. No fenômeno face shading, compartilhamento falso, o uso de blocos maiores salvam espaço para armazenamento de diretórios, mas também aumentam a probabilidade de múltiplos processadores solicitarem acessos a um mesmo bloco simultaneamente, mesmo se eles estiverem fazendo acesso a partes não relacionadas do bloco. Isso pode causar desperdício. Por isso se diz que a granularidade fina da memória pode garantir desempenho e velocidade. No entanto, para se manter a granularidade fina, nós temos que ter o quê? Blocos de memória menores, mesmo em software. Mas a tendência, como o texto nos mostra, é trabalhar com páginas que são blocos muito maiores de memória. Beleza. E vamos tratar um pouco do funcionamento de um sistema DSM. Como ele trabalha? Considera-se, para a explicação do funcionamento, um sistema DSM implementado em software, com página como unidade de coerência e utilizando o protocolo de invalidação. O modelo de programação de memória compartilhada permite que os acessos a dados sejam realizados como se todos os dados estivessem presentes na memória local dos nodos. Atenção, modelo de programação de memória compartilhada permite que os acessos aos dados, está errado aqui, que os acessos aos dados sejam realizados como se todos os dados estivessem presentes na memória local dos nodos. Isso quer dizer o quê? Que quando você está levando em consideração o conjunto de memória de um único servidor, você também considera que todos os outros têm o mesmo modelo. Se você está levando isso em consideração, então estamos falando de replicação e não migração. Se trata de replicação porque todo mundo tem a mesma cópia. Certo? Todo mundo tem a mesma cópia. Entretanto, sabe-se que nem todos os dados estão presentes localmente em cada processador. Portanto, quando um dado não está presente na memória local do processador, uma falha de página ocorre, page fault, lembram? O software DSM busca uma cópia atualizada da página da memória remota para a memória local e reinicia o processo, o que garante que todo mundo tenha a mesma cópia. Beleza? Por exemplo, a figura ao lado mostra a atividade que ocorre como resultado de uma falha de página no processador 1, o qual resulta em uma cópia da página necessária sendo enviada da memória local do processador 3. No caso, a informação que a gente quer está aqui, ó. Né, olha lá. Aqui, o processador 1 busca, tem a memória virtual global, todo mundo distribuída dentro de barramento e tal. Eles podiam ter demonstrado isso na forma de barramento, ficava mais fácil, tá? Só que aí o que a gente tem aqui, ó? A falha de página ocorre por quê, ó? A informação deveria estar aonde? A informação está aqui. Ela deveria estar cá. Ela não está cá. Então ele tem que ir lá, buscar essa informação, jogar essa informação para o servidor, consistir a informação e, consequentemente, replicar essa informação para todo mundo. Certo? Dependendo da operação a ser realizada no dado compartilhado, leitura ou escrita, o procedimento do mecanismo de DSM é diferente. Com falha de leitura, a página é replicada com permissão de somente leitura para todas as réplicas.
Com falha de escrita, uma mensagem... mensagem? Não. Estou quase mudando de ideia e mandando uma correção pro cara lá. Não, o que ele fez? Ah, peraí, deixa eu localizar onde a gente estava. Aqui. Aqui. É aqui. Conforme mensagem de validação enviada para o eu estava aqui mesmo? Deixa eu ver. Aqui. É aqui. Ou é aqui? Não. Dependendo da operação a ser realizada no dado compartilhado, leitura ou escrita, o procedimento de mecanismo do DSM é diferente. Com falha de leitura, a página é replicada com permissão de somente leitura para todas as réplicas. Com falha de escrita, uma mensagem de invalidação é enviada para todos os processadores com cópias da página. Cada processador que recebe essa mensagem invalida sua cópia da página e envia uma mensagem de confirmação para o escritor. Como resultado, a cópia escrita da página torna-se a única cópia. Uma vez que as páginas foram invalidadas, em um próximo acesso de leitura, a página deverá ser replicada novamente, o que pode ocasionar muita comunicação. Comunicação é um problema importante em redes e estações de trabalho. Enviar uma mensagem pode envolver traps no kernel do sistema operacional, interrupções, troca de contexto e execução nas várias camadas do software de rede. Portanto, o número de mensagens e a quantidade de dados trocados deve ser mantido baixo. E a última parte que a gente vai tratar aqui é a responsabilidade. O sistema precisa determinar qual nodo deve realizar ações relacionadas com a gerência de memória compartilhada. Gerenciamento centralizado é fácil de implementar, mas pode tornar-se um gargalo. E gerenciamento centralizado lembra muito o outro modelo, né? Não distribuído, né? Gerenciamento distribuído pode definir a responsabilidade de gerenciamento dinâmica ou estaticamente, eliminando o gargalo e aumentando a estabilidade. Entretanto, implica maiores gastos, overhead, para a gerência. O mecanismo de DSM precisa armazenar informações sobre os blocos de dados do espaço de endereçamento virtual compartilhado, tais como estado e localização corrente. Para isto, normalmente são utilizadas tabelas de sistema ou diretório. Aqui está o problema. Presta atenção. Lembra que eu falei para vocês que ele monta tabelas dentro da própria memória virtual e essas tabelas armazenam informações do que tem na memória virtual em cada servidor, em cada momento? Então, aqui o problema é como gerenciar esse sistema de tabelas. Porque, a princípio, cada nó deveria saber como gerenciar sua própria tabela, mas a gerência deve ser igual para todos. Para que você não corra o risco de ter páginas diferentes, né, ou diretórios, tabelas diferentes em máquinas diferentes. A princípio, todas as tabelas devem ser iguais. Por quê? Trata-se de um único barramento. Tudo que tem no barramento tem que estar listado na tabela. A organização do diretório, isso é uma outra forma de trabalhar com essa questão das tabelas, tá? A organização do diretório varia de armazenamento totalmente mapeado a diferentes organizações dinâmicas, tais como listas simples ou duplamente cadeadas e árvores. A gente viu isso. Aqui ele trata como diretório, é justamente a organização dessas tabelas. Tá? Ele só está usando um outro termo. Não sei para que mudou de termo. O cluster
pode fornecer armazenamento para o diretório inteiro ou para apenas uma parte dele. O sistema de diretório pode ser distribuído através do sistema e estruturado de forma hierárquica. A organização do diretório e a semântica das informações mantidas por ele depende do método utilizado para a manutenção da consistência de dados. Nós vimos alguns desses métodos. Eu discuti um pouco com vocês, cheguei a alguns modelos, esse modelo atende, esse modelo não é tão legal. Certo? Então, o que a gente pode avaliar disso? Resumo da ópera. Nós temos um barramento único, um barramento de memória compartilhada distribuída, ou DSM. Este barramento é compartilhado com todas as máquinas que compõem a rede. Importante, aqui ele está usando o termo cluster para falar de uma máquina com muitos processadores. Tá? Tome cuidado com isso. Eu devia ter falado, inclusive, lá no começo, mas aqui, para vocês se situarem. O termo cluster aqui se aplica não ao conceito de várias máquinas por trás. Não, aqui o conceito cluster se aplica a uma máquina com muitos processadores. Pode também você usar a mesma analogia. Uma máquina que representa um sistema distribuído, uma rede distribuída, tá? E essa única máquina que é o ponto de entrada do barramento de memória. Então, o restante da rede, ele simplesmente só apoia o processamento que é realizado por essa única máquina. Não é um modelo muito popular. Geralmente, todas as máquinas seriam envolvidas dentro desse modelo. Todas elas. Tá? E não apenas uma única máquina exclusivamente. Tá bom? Tendo consciência de como esse barramento funciona, o que a gente pode considerar? Quais são as formas de transitar a informação dentro do barramento? Nós temos a paginação, que é um modelo mais voltado para o software e não para o hardware. O hardware trabalha, quando trabalhando, né, as máquinas trabalhando com a memória compartilhada distribuída a nível de hardware, elas trabalham com blocos de informação, blocos de memória. Quando trabalhando com software, nós trabalhamos com páginas. Essas páginas são agrupamentos de blocos de memória, certo? Muito bem. Aí o que nós temos? Nós temos as formas com as quais estas páginas são organizadas. No caso, as tabelas que detêm toda a informação do que cada um dos nós possui. Aliado a isso, nós temos a forma de transferência dessas informações. Uma máquina detém toda a informação, outra máquina solicita essa informação é migrada, processo de migração, ou cada um dos nós que compõe a rede distribuída possui uma cópia desta tabela. Consequentemente, possui as páginas que compõem a memória daquele barramento distribuído, certo? Mas aqui é importante. De acordo com o que a gente vai evoluindo no texto, vocês vão percebendo o seguinte: se há a tabela, a página propriamente não precisa estar ali. Tanto que ele acontece, justamente quando acontece o problema do page fault, falha de página, né? Falha de leitura da página. A tabela diz que a página está ali, naquele nó, só que a página de memória não está. Deu page fault. Ele verifica no barramento distribuído qual é a máquina que detém aquela página. A máquina tal, máquina Y. Beleza. Então ele solicita aquela página, ela vem para a máquina X, e a partir daquele momento, aquela máquina X detém também aquela página de memória. Muito bem. Levando em consideração a replicação, deve haver um processo de coerência.
Essa coerência é a consistência da memória nos devidos nós, que compõem a rede como um todo. Então, a coerência, toda vez que é citada, trata diretamente da consistência dos dados, que é, se a página aqui pertence à tabela descritiva desse servidor, possui essa página de dados, todos os outros servidores têm uma cópia dessa tabela e todos os outros servidores sabem que esta página de dados está nesse servidor. Se por um acaso um outro servidor precisar dela, o que ele faz? Solicita. Essa página é copiada para aquele servidor e lá ele trabalha. Porém, se ele trabalha com a escrita dessa página naquele servidor, todos os outros recebem o quê? Uma informação de invalidação. Invalida essa página porque eu estou mexendo nela. Quando eu terminar, o que eu faço? Eu lanço uma mensagem passando a página para todos os outros servidores que, porventura, venham a utilizar. Certo? Então, esse conceito de replicação, ele não é levado ao pé da letra sempre. Podem haver, por exemplo, em caso de escalonamento, se você colocar um servidor a mais na rede, ele não vai receber de cara a página. Não, ele vai receber a cópia da tabela. Ele recebe uma cópia da tabela. Mas ele não tem a página. Se por um acaso ele for processar uma parte, por exemplo, de um determinado sistema que está utilizando as informações que estão naquelas páginas, ele vai ter que solicitar para os servidores, ele recebe aquelas páginas e começa a trabalhar. Certo? Aí, por trás disso, tem todo o sistema de coerência, onde a consistência é realizada em todas as páginas, para que todo mundo tenha a mesma coisa sempre. No barramento, só pode transitar dentro dele tabelas com informações do que tem em cada servidor, em cada nó, e as páginas de memória que compõem os dados que estão transitando no barramento. Certo? Muito bem. Lembra que eu falei que essa parte é complexa? E eu consegui chegar até o final dela. Tá? Vou ousar perguntar, tem alguma dúvida? Eu acho que esse resuminho que eu fiz no final ajudou vocês, né? Fala, Marcos, pode falar. Tem uma coisa que eu fico... É minha concepção. Quando você fala memória virtual, o que seria memória virtual? Porque a memória virtual, para mim, ela é a memória mais lenta possível. Quando a memória RAM acaba, daí ela usa um pouco de memória virtual do HD. E é uma memória extremamente lenta. Aí quando eu vi você falando sobre que é uma memória compartilhada, e virtual, daí ficou na minha cabeça assim, mas como assim? Daí como você falou que é outro tipo de periférico, outros tipos de processadores, daí eu achava que a memória virtual, nesses casos, não são lentas como nos nossos PCs. Aí, nessa questão de memória virtual, o que é? Quando você trata, tem uma diferença bem grande aí, tá? Então, por isso que é importante a gente situar. Quando fala de memória virtual em PC, como por exemplo a gente usa no Windows, nós estamos tratando de uma área de armazenamento alocada no dispositivo de armazenamento da máquina. Seja ele HD, SSD, né? Geralmente um dos dois. O que acontece? Essa memória virtual do Windows, especificamente, ela guarda o quê? Ela guarda informações que não estão sendo utilizadas no momento, mas em algum momento para trás, elas passaram de alguma forma pela área de memória utilizada, certo? Tanto é que, no caso do Windows, essa memória virtual ela tem um nome, né? É swapping, é uma técnica chamada swapping, uma técnica de troca. Por exemplo, eu estou com uma determinada aplicação aqui aberta, rodando, estou trabalhando com ela. Beleza. Minimizei para usar outra. Aquela informação ali, em teoria, ela permanece algum tempo na memória.
Mas depois de determinado tempo, ela passa para a memória virtual para que a memória principal possa trabalhar com outra coisa. Lembra? Eu só minimizei o programa, eu não fechei. Eu estou trabalhando com ele ainda. Mas eu dei atenção para outra coisa nesse momento. O que acontece? Quando eu finalizei essa outra tarefa, finalizei. Saiu da memória. Voltei e abri novamente a minha aplicação. O que ele faz? Ele aplica a técnica de swapping, que é o quê? O que estava na virtual vem para a RAM. E na virtual não fica mais nada. O Windows trabalha assim. Tá? Beleza. Só que, quando se trata de memória compartilhada distribuída, o que nós citamos da parte virtual é o quê? Você tem um barramento de memória compartilhada distribuída. Este barramento, ele tem qual tamanho? Em cada máquina que está nessa rede, ela vai ceder um tanto de memória para esse barramento. 1 GB ali, outro GB aqui, 1 GB lá, 1 GB colar. Então, o somatório disso compõe algo muito parecido, e a analogia é feita dessa forma, com a memória virtual. Quer dizer, o que ele... Seria mais ou menos um mapa. Seria um mapa de todas as memórias juntas para você saber onde os ponteiros vão ficar mandando, para aquela memória, para aquele negócio, para aquele negócio. Seria mais ou menos isso, não é isso, propriamente dito virtual mesmo. É só mais ou menos um mapa da união de todos os processadores, das memórias reais, no caso. É uma analogia. Né? Mas só para mim ter um direcionamento daí. É porque é importante você destacar que elas não trabalham igual. Tá? É só uma analogia. Inclusive, inclusive o conceito de memória virtual, o Windows não leva ao pé da letra. Ele aplicou o conceito criando no produto. Tá? O conceito de memória virtual é um pouco diferente. A memória compartilhada distribuída, ela está mais próxima do conceito verdadeiro de memória compartilhada, de memória virtual. Ela é o que está mais próximo desse modelo, tá? Que seria o barramento, o somatório de todas as memórias compõe o barramento, que equivale à memória virtual. Tá certo? Bom. Não, valeu. É uma simples analogia, só isso. Tá? E agora o último ponto. Em alguma parte aí você falou que o arquivo escrito fica em uma pessoa só, fica só numa máquina, certo? Sim. Então é um sistema dependente. Aquela máquina tem que estar ligada. Se ela desligar, e se por acaso der uma perda deu uma falha na página, daí ele vai enviar a requisição para quem tem a página, para ele mandar novas cópias. E se tiver nesse meio desse procedimento, se esse cara que está com o escrito tiver desligado, o sistema para. Então, ele é um sistema meio que dependente ou não? Geralmente, quando você trabalha com o processo de replicação, a página de memória que está sendo utilizada, ela existe em mais de um servidor. Geralmente, em mais de um nó. Vamos dizer nó em vez de servidor. Em mais de um nó, tá? Então, imaginemos o seguinte. Se você está trabalhando com um processo de replicação das tabelas que compõem, né, a estrutura do que cada nó possui. Geralmente, as páginas que estão armazenadas nesses nós, elas ficam compartilhadas em outros servidores da rede. Se por um acaso um nó cair e ele era o detentor daquela página de memória, imediatamente o sistema procura na tabela a página em si. Então, essa página nos outros servidores é válida? Bom, se ela é válida, então ela começa, ela que vale. Ele ignora aquele e passa a assumir, e assume que aquela página de memória é a página correta. Certo? Agora, vamos imaginar a situação. Vou complicar um pouquinho mais a tua pergunta. E se esse nó que está com essa página, está trabalhando com essa página, se ele cai no meio do processamento? Bom,
Se ele cai nesse meio de processamento, o que acontece? Ao cair, a rede é informada, porque existe uma parte que toma conta disso, né? A rede é informada, e imediatamente a página começa a valer a página que tem nessas máquinas. Certo? Por quê? Esse nó iniciou o processamento. Só que ele caiu. Ele só manda a informação de invalidação da página quando o processamento é concluído. Ele caiu durante o processamento. Quer dizer, ele não mandou essa mensagem. Ele não invalidou as outras páginas. Se ele não invalidou as outras páginas, elas continuam valendo. Certo? Só um pouquinho. Então, ao não concluir o processamento, as páginas que estão no barramento são válidas. Então, o que vai acontecer? Esse servidor caiu, outro tem que executar a tarefa. Imediatamente, ele já assume a página de memória e começa a processar. Imediatamente. Certo? Sim, entendi. Quando ele termina o processamento, é como se ele estivesse salvando e já vai para todo lugar. Se ele não salvou, ele não é o que estava anterior do salvamento que está funcionando. Exatamente. Entendeu? Entendi. Valeu. Beleza. Fala, Felipe. Então, eu queria puxar esse gancho. Imagina que se o servidor ele não caiu, mas ele só não está respondendo, ele entrou em loop, por exemplo, e ele nunca mais libera a página. Corre o risco de acontecer um deadlock com a página de memória? Não corre risco. Por quê? A partir do momento que aquele nó, tá? Vamos começar a trabalhar com nós em vez de servidores. Beleza. Nó. Se aquele nó de processamento ele travou, ele está travado, aconteceu algo ali que ele está travado, o que acontece? Se ele iniciou o processamento e ele travou, a rede geralmente ela avalia a situação, remove o nó e passa o processamento para outro nó. Tá? Quem faz isso? São os algoritmos que tomam conta do barramento de memória. São eles que fazem isso. Tá? Então, por exemplo, o servidor ele tem um tempo máximo para responder? Sim. O nó tem um tempo... Nó, desculpa. Toma cuidado com esse lance de servidor e tal, porque quando você fala de nó, fica mais fácil de entender que por trás desse nó pode ter um mundo de máquina, tá? Por trás dele. É como você pensar assim, que um data center é representado como um nó. Vamos pensar dessa forma, tá? Vamos imaginar que o data center caiu do ar. Beleza. O resto da rede continua o processamento. É óbvio que os algoritmos rodando, que tomam conta da rede, vão avaliar que aquele nó tem algum problema e vão passar aquele processamento para outro. Então, eles removem aquele nó da rede e passam o processamento para outro nó para ele dar continuidade ao processamento. Certo? Existe isso. Na verdade, a gente viu algo parecido quando a gente estava discutindo tolerância a falhas. Por se tratar de uma memória compartilhada distribuída, também vale todas as informações pertinentes a sistemas distribuídos. É por isso que eu puxei esse gancho, essa ideia. E agora por último mesmo, cada nó, o que eu tinha entendido mais ou menos, agora conversando, parece que não é bem assim. Para mim, foi dividido, tipo, cada nó, tem um nó que é somente para leitura, tem um nó que é o que escreve e tal. Eles podem mudar ao mesmo tempo, por exemplo, o nó que escreve teve falha, ele foi eliminado do sistema. Um outro nó, ele assume a tarefa de virar um nó escritor automático, assim? Então, qualquer nó pode ser somente para leitura ou escritor. Só depende de se o escritor estiver desligado, ele vira o escritor. Ponto. Sim. Ele pode sim. Então, o que pode acontecer é, se algum problema ocorreu, que aquele nó caiu, foi removido,
da rede, imediatamente um outro assume, e se aquele nó já estava trabalhando num processamento, quer dizer que ele estava elencado como escritor. Caiu, beleza. O próximo que assumir o processamento passa a ser o escritor e todos os outros somente leitor. E já começa a iniciar o que estava fazendo processamento, mas não teve fim. Sim. Ele recomeça automático. Ó, você virou escritor e o cara estava fazendo isso e não terminou. Então você começa aí e faz. Ponto. E é importante, ele recomeça. Isso, recomeçar. Porque perdeu o que estava fazendo, não teve. Isso, exatamente. Ele perdeu o que estava fazendo, recomeça novamente. Gente, nós estamos falando isso, mas isso gira que vocês entendam, tá? Isso gira na casa dos milissegundos, tá? A gente nem percebe quando isso acontece. Só quem está administrando a rede como um todo é que percebe que isso aconteceu. Fala, remove esse nó aqui, o outro, imediatamente o sistema já assume o outro, já começa, você nem vê isso acontecer. Tá? É muito difícil você perceber isso acontecer. E outra coisa, você falou uma parte também que é do lista encadeada ou árvore. É caso para caso ou é por menos complexidade? Porque pela ideia lista encadeada, ela é mais simples, porque ela só tem um ponteiro. A árvore são 2 ponteiros, então automaticamente a árvore é mais complexa. Mas daí depende de caso para caso ou é a lista encadeada que é o que usam mesmo? Vamos lá. Apenas uma correção. Nós temos 3 lá, né? Lista simples, a lista duplamente encadeada e árvore. Então, no conceito, nós temos 3 algoritmos. Ele vai... depende muito do produto, né, de quem montou a rede, o que vai ser escolhido. Geralmente, lista simples, por causa da velocidade. Aonde tem o problema? Performance. O algoritmo de árvore ele tem uma performance um pouco menor, um pouco melhor, digamos, que o algoritmo de lista. Tá? Lista FIFO, né? Primeira entrar, primeira sair. Só que aí tem... Não, desculpa. Fila FIFO. Lista é outra coisa. Então, só que aí tem um complicador. Tá? E por que a galera geralmente opta por árvore e não por lista? Porque geralmente as redes que compõem, tá? As redes que compõem o sistema, o barramento distribuído, geralmente essas redes elas operam no conceito de rede neural. Geralmente. Como vocês estão entrando nisso agora, eu não vou nem estender muito essa explicação. Eu já entendi mais ou menos, imaginei aqui. O que ela faz? Ela começa... Você trabalha... o algoritmo que trabalha dentro desse modelo de rede distribuída, geralmente ele opta por o algoritmo de árvore para remeter a grafos. Porque em grafos você consegue estabelecer um menor caminho ou um melhor caminho. Certo? Então, geralmente, ele opta pelo modelo de árvore justamente por essa analogia mais próxima ao modelo de árvore, ao modelo de tomada de decisão que é utilizado no conceito de rede neural. Então, ele está mais próximo a isso do que a uma lista simples. Outra coisa que também pesa muito na decisão de quem está criando essa rede distribuída, o que pesa muito na decisão dessa pessoa é a quantidade de nós que a rede vai ter. Se for algo simples, um algoritmo de lista resolve. Porque é uma coisa muito simples. Né? Agora, quando se trata de algo muito complexo, ou que o número de nós ultrapasse a casa das centenas, pode acontecer. Mas isso daí é só se você já tem daí entra no princípio da escalabilidade, né? Se eu comecei com a lista, ela não tenho como crescer, porque senão o meu sistema vai ser uma droga. E Sim. Se eu já tenho uma ideia de que eu quero escalar, então desde o começo eu já tenho que pensar em já jogar na árvore. Sim. Tá. Exatamente.
E é aí que mora o problema, tá? Porque você tem que bancar meio que o adivinho nesses casos, né? Será que a minha rede vai chegar a tal ponto de escalabilidade que o algoritmo que eu selecionar vai ser impeditivo na performance da rede? Depende do problema, né? Eu já vi casos de algoritmos assim para, por exemplo, a implementação do hash map. Se eu não me engano, em certa API do Java, ele usa uma estratégia dinâmica, por exemplo, dada a quantidade de elementos. Então, se eu tenho muitos elementos, se eu tenho poucos elementos, o hash map, para cada bucket ali do hash map, ele cria uma lista encadeada. Agora, se eu tenho já muitos elementos, aí para cada bucket do hash map, ele já trabalha com árvore. Existe algoritmos que, dependendo da quantidade de nós, ele altera o comportamento que ele vai trabalhar para escolher ou lista ou árvore, por exemplo, para otimizar? Não. Você tem que definir isso logo de cara. Entendi. Então, podem haver situações, inclusive, de ter que reescrever o software. E, tipo, então não entra no nível de criar Frankenstein. Ele não é possível. Não é aquela coisa de manutenção. Não tem como. Começou lista, morre lista. Ponto. Sim. Tá. E aí tem a limitação física que você tem que levar em consideração. Então, quer dizer, olha o tamanho do problema que você tem. Né? Você tem um problema muito grande nas mãos para resolver. E como resolver esse problema? Planejamento. Se você entender que a partir de determinado ponto fica inviável o modelo de lista, provavelmente você vai ter que incorrer em reescrita, troca do algoritmo. E isso pode impactar diretamente em tudo que compõe a rede distribuída. Certo? O impacto pode ser imenso. Tudo vai depender do jeito que você vai fazer. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Lembra que eu falei que esse assunto aqui é... Muito bem, então. Então, vamos para a parte final, né? Se sobrar alguma coisa, se vocês quiserem discutir alguma coisa e tal, me chamam no WhatsApp depois. Antes da gente partir para o relatório, eu queria pedir desculpa para vocês pelo atraso. Inclusive, tive outros problemas aqui com os professores e tal. Né, com um professor que entrou hoje aqui e parece que deu problema na aula dele lá. Acho que a aula dele nem foi para frente. Vou ter que conversar com a professora Diane. E também a respeito do material. Esse material aqui, gente, ele veio da Federal do Rio Grande do Sul. Tá? Foi fornecido por um professor da Federal do Rio Grande do Sul, que eu tenho um colega que está fazendo mestrado nessa área lá. Esse material foi fornecido, esse material é relativamente antigo. Tá? Já pode ver que a referência que eu citei, inclusive, de sistema distribuído lá, a obra vem de 1986 e outro trecho tratando de 1989. Mas por que isso? Pasmem, tá? Não houveram grandes modificações de lá para cá. Tá? Esse é o tipo de assunto que sofre muito pouca modificação, porque os algoritmos e as técnicas, todos os conceitos foram escritos naquele período, tá? Na década de 70 e 80, e a gente vem utilizando isso até hoje. Tá bom? Então, por se tratar de algo um pouco antigo, talvez ele tenha passado algum material que ainda não estava bem pronto. Por isso essas minhas correções, tá? Mas não é nenhuma novidade, vocês sabem que de vez em quando eu meto o dedo lá para mudar alguma coisa. Para ficar mais claro e objetivo, para que vocês possam entender, tá? Beleza, vamos para o nosso relatório de aula. Então, sobre o que vamos escrever? Legal, aqui está errado. Que ótimo. Perfeito. Me dá só um minutinho, gente. Deixa eu só ajustar isso aqui. Eu apaguei o slide do relatório e deixei o slide antigo. Só um minutinho. Deixa eu só colocar do que se trata.
concentrei tanto em preparar o material que eu acabei esquecendo dessa parte. Eu apaguei o relatório que eu fiz, né, o enunciado do relatório de vocês, e deixei o relatório, o enunciado do modelo. Que legal. Vocês têm até 28. Perfeito. Salva. Lá. Relatório. Agora com o enunciado. Gente. O professor, quando dá muita aula, fica assim. Então, vamos lá. Gente, para falar sobre a aula de hoje. Então, os conceitos da aula de hoje, tá? Então, vamos falar dos conceitos, né, da DSM, estrutura geral, estrutura dos dados compartilhados, organização do DSM, funcionamento do DSM, responsabilidade do gerenciamento da DSM, certo? Então, eu imagino um relatório um pouco longo, porque o material é longo, são 81 slides. Tirando as firulas, deve ser uns 75. Então é coisa pra caramba. O assunto do relatório está ali. Deixa eu fazer uma troca, porque na última aula a gente combinou que ia usar o sinal de menos aqui, né? A Flávia tinha sugerido isso na aula anterior, eu comecei a acatar. Então tá aí. Então, o que a gente tem? O assunto, a PD, atividade, a data de hoje ao contrário, data de entrega para o dia 28. Né? Então, nós temos 3 dias aí, mais 72 horas. Tá? Esse é o último relatório. Tá bom? Na próxima aula, a gente deve continuar discutindo alguma coisa em cima da parte distribuída. Tá? Não tem relatório da próxima aula, mas eu fecho o material para a prova. Tá bom? Então, eu quero ver se eu trago já alguns exemplos, tá, de rede distribuída, de memória compartilhada distribuída para vocês, na próxima aula para a gente analisar. Tá bom? E, a princípio, deixa eu confirmar, a princípio nossa prova é dia 8 de abril. Tá? 8 de abril. Então, nós temos somente a próxima aula, dia 1º de abril, dia da mentira, e depois o dia 8 de abril, a prova de vocês. Bom? Alguma dúvida sobre o relatório? Esse aqui está bem específico, né? Bem direto, né? Eu não fiz nenhuma pergunta no meio do caminho. E por se tratar de um assunto muito longo, muito extenso e complexo, resolvi dar ele de forma bem mais tranquila assim, tá? Haviam também os algoritmos que eu não trouxe, achei por bem deixar de fora, porque senão essa aula ia ficar em 2 partes mesmo, a gente não ia sair daqui nunca. Certo? Muito bem, então vamos ao encerramento da aula. Qualquer dúvida, me procurem lá no WhatsApp, tá o e-mail. Em nome da Uniderp Croton, agradeço a presença de todo mundo. Peço que vocês continuem se cuidando. A pandemia está derrubando a galera geral aí, tá? Um grande abraço, tudo de bom, fique com Deus e até a próxima aula, gente. Valeu. Valeu. Falou.